Belezura, belezura. Voltamos então agora para nossa aula 1, parte da tarde. Eu estou conversando aqui com o pessoal e estou explicando que eu vou dar uma aliviadinha de leve. Por quê, né? Nós temos aqui essas teses para a gente trabalhar. Basicamente, ele é um treino de teses que a gente vai trabalhar com remissivo. Então, o que que é isso aqui, Natasha? É assim, é muito simples. Eu te dou a tese, esse é o fato, entendeu? Não tem lá fato, fundamento e pedido? Então, esse aqui é o fato. Aí você vai fazer o fundamento e vai fazer o pedido. Simples assim. Eu te dou o fato, você faz o fundamento e o pedido. É um estudo de teses curtinho para vocês pegarem o jeito. Em todas essas tesezinhas aqui, tá? Geralmente eu costumo fazer com você mesmo, escrever aqui o fundamento, o pedido e tal. Porém, eu acho que a gente está com o horário hoje um pouquinho avançado, então o que que eu vou fazer? Eu vou explicar, eu tô com ela pronta já aqui, eu vou explicar, vou mostrar como eu cheguei no ponto e eu já vou mostrar ela mais ou menos com gabarito, tá? Só para a gente não se estender muito na aula de hoje, porque vocês têm ainda atividade para fazer depois da aula, né? Para amanhã. E amanhã tem aula também. Se ficar claro, eu acho que vai ficar claro, gente. Se vocês quiserem, eu tenho o vídeo onde eu faço uma por uma escrevendo também. Eu tenho também. Então, se vocês preferirem, depois eu posso subir esse outro vídeo. Mas acho que não vai ter necessidade, não, tá? Eu vou ler aqui com vocês a tese. E cadê? Aqui. Eu vou ler com vocês. A gente vai conversar. Vocês vão pegar a CLT e vão me ajudar a achar a resposta. E depois eu vou explicar o que eu fiz no fundamento e vou explicar o que eu fiz no pedido. Essa que é a ideia dessa aula, tá? Então, a primeira tese, ela fala aqui, ó, que Jardel foi contratado para trabalhar como motoboy na cidade de Guarulhos, com salário de R$ 3.000, sem receber nenhum adicional. E aí, o que que a gente vai fazer com o Jardel? Ele chegou no seu escritório e falou, doutor, fui contratado para trabalhar como motoboy, eu ganhava 3.000, mas eu não tinha nenhum adicional. Esse é o fato. E agora? Pensa no passo 2. Isso daqui é um fato lá do passo 2. Como é que eu vou fundamentar isso aqui? O que que eu vou pedir para ele? Ele é motoboy. O que que ele tem direito? Periculosidade. Isso. Tá até lá na música da Letícia, né? Letícia, Letícia, periculosidade para o mototaxista. Então, presta atenção no que eu vou explicar. O motoboy vida louca, que é o cara que vai cortar os carros, te levar a encomenda, ele pega a moto para trabalhar, ele se arrisca, ele está no meio do trânsito, ele pode sofrer um acidente, ele pode tomar um tiro a qualquer momento, ele vai para lugares difíceis, enfim, de difícil acesso. Esse tem a periculosidade. Periculosidade. Agora, o que, que já caiu na OAB? Falando que o cara pegava a moto para ir trabalhar. Esse não tem periculosidade. Fulano vai trabalhar de moto. Tá, e daí? Ele podia ir de ônibus, de moto, de avião, de helicóptero, de barco. Ir trabalhar e voltar do trabalho de moto não vai gerar periculosidade. Porque a periculosidade, ela tem que ter risco. É isso que você vai falar para o examinador. Ele está numa função de risco. Então, como eu expliquei para vocês, aqui, ó, topicão, adicional de periculosidade, tá? Eu tô te contando aqui o segredo já, tá? Ó, topicão, adicional de periculosidade. Topiquinho, trabalhador em motocicleta. Ele vai te mandar para o artigo 193, parágrafo 4º da CLT. Ou você pode procurar no topicão motoboy. A sua CLT também tem motoboy. Então, ou adicional, um monte de gente vai em periculosidade. Não é adicional de periculosidade. Aí foi em periculosidade, não achou? Vai para adicional de periculosidade. E tem também motoboy. Então é uma tese fácil, né? Não tem dificuldade, ó. Tá lá no artigo 193, parágrafo 4º da CLT. Então você vai colocar lá, ó. Como é que começa a tese, o fato, o fundamento? Aqui o fundamento, ó, de amarelinho. Nos termos do artigo 193, parágrafo 4º da CLT, o motoboy tem direito ao adicional de periculosidade com um percentual de 30%, nos termos do 193, parágrafo 1º da CLT. A CLT, o remissivo, ele está te mandando para o parágrafo 4º. Presta atenção, ó. Eu vou abrir a CLT. Olha aqui para mim. Ó. Art.193. Ele está te mandando para cá. Aqui, ó. Serão consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.
Então, é o motoboy vida louca. Ele está sujeito a risco, certo? A CLT te mandou aqui. Só que você precisa colocar o percentual do adicional. Tá bem aqui, ó. Adicional de 30%. Inclusive, se você quiser grifar aqui, eu acho legal também, o parágrafo primeiro. Então, eu falei que ele tem direito, porque ele está no parágrafo 4º, do adicional de 30% sobre o salário, é sobre o salário base dele, tá, gente? Sobre o salário base. Sobre o salário. Se você colocar sobre o salário, tá certo. 30% sobre o salário, tá? Nos termos do artigo 193, parágrafo 1º. Daí ficou lá, né? Então, ele vai ter. Primeiro eu coloquei 194, falando que ele tem direito ao adicional de periculosidade, e depois eu coloquei o percentual e o artigo do percentual. Dúvida? E daí eu fiz o diante do exposto. Diante do exposto, requer o pagamento do adicional de periculosidade de 30%. A periculosidade, ela reflete nas outras verbas. Ela reflete nas férias, no FGTS, no INSS. Então, se você recebe periculosidade, suas férias vai ser um pouquinho maior, seu FGTS vai ser um pouquinho maior, porque ela tem natureza salarial. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem como os correspondentes reflexos. Não costuma sair no espelho, mas vai que a OAB às vezes muda um pouquinho, então tem natureza salarial, a gente pede para acrescentar os reflexos. Quero saber se tá bom assim, gente, se dá para seguir desse jeito, se ficou claro. Dá um ok para mim, todo mundo no chat, põe um joinha para mim, ok? Beleza? Deu para entender? Porque se ficar difícil para entender, eu escrevo junto com vocês, tá? Não tem problema, eu escrevo, tá? Mas acho que deu, né? Deu, então tá bom. Vamos pro próximo. Mona Lisa, que trabalha na empresa Flores e Amores S.A., permanece durante 2 semanas no mês após o seu horário de serviço em casa, aguardando ordens do empregador. Haja vista que a qualquer momento pode ser chamada para participar da montagem de decoração de festas. Ela ganha R$ 6.000, enquanto aguarda, a funcionária não recebe qualquer remuneração. E vamos ver se vocês sabem o que a Mona Lisa tem direito aqui. Ela trabalha na empresa tal e ela fica na casa dela esperando as ordens da empresa. Aí, de repente, ela tá lá no banheiro, lá, tranquilinha, lá. Aí a empresa manda mensagem para ela. Mona Lisa tem que chegar aqui porque vai ter uma montagem de uma decoração. Ai, meu Deus do céu, vou ter que largar tudo que eu tô fazendo aqui para poder ir lá. Esse momento que ela tá em casa, ela não ganha nada, de acordo com a tese aqui. Fato. Você, como advogado da Mona Lisa, o que você acha que tem que pedir para ela? Vamos ver se vocês sabem. Sobreaviso. Muito bem. Sobreaviso. Professora, não sabia. Vou te ensinar agora, ó. Pensa no piloto de avião. Piloto de avião. Ele vai ganhar. O piloto oficial lá da TAM Linhas Aéreas. Ele vai ganhar um X. Então, ele ganha lá X. R$ 10.000 por mês, sei lá. X. Existem duas possibilidades aqui dele aguardar as ordens do empregador. Primeira, é quando ele está de prontidão. O que é prontidão? O piloto, tem o piloto oficial que está voando. Tem o piloto que está no aeroporto esperando ordens. Por quê? Se o piloto oficial, de repente, vamos imaginar, o piloto oficial está aqui, aí ele vai embarcar. Aí vamos imaginar que na hora dele embarcar, deu uma dor de barriga nele. Nossa senhora, tô com muita dor de barriga, não vou conseguir embarcar. Eu não vou conseguir chamar alguém, ligar para a pessoa se trocar para ela vir para o aeroporto. Eu tenho que ter um ali no aeroporto já de prontidão, que ele está esperando as ordens. Se ele está no aeroporto esperando as ordens, você concorda que é mais chato do que ficar em casa esperando as ordens? É mais chato, porque na sua casa, pelo menos, você está vendo TV, está vendo Netflix. Ele está no aeroporto, então ele vai ganhar 2/3 de X, enquanto ele aguarda as ordens no aeroporto. Então, vamos imaginar que ele ficou lá 4 horas aguardando, esperando lá na salinha, esperando ser chamado. Nessas 4 horas, ele está ganhando 2/3 de X, que é uma parte do que o piloto oficial ganha. Certo? E além disso, além de ter o piloto lá esperando no próprio aeroporto de prontidão, tem um que está de sobreaviso. Por quê? E se esses dois aqui comerem uma comida contaminada lá no aeroporto? O oficial
e o piloto de prontidão comeram uma comida que estava contaminada. Os dois estão passando mal. O que eu faço? Eu tenho que chamar quem está de sobreaviso, que está em casa esperando ordens. Quem está de sobreaviso recebe 1/3 de X. Então, ele vai receber 1/3 do que o piloto oficial recebe, certo? Porque 1/3 é menos, né, gente? Matemática para advogados. 1/3 é menos do que 2/3. Porque em casa o desgaste dele é menor, concorda comigo? Então ele está em casa, se ele ficar 4 horas aguardando lá, ele vai receber 1/3 do que o piloto oficial recebe durante essas 4 horas. Deu para pegar? É isso, basicamente. Quando você abre o remissivo aí, vai estar assim, ó. Topicão, sobreaviso. Aqui no caso nesse caso aqui do exercício, ele estava em casa, né? Então, ele estava em casa aguardando ordens. Então, ele estava de sobreaviso. Você tem que saber diferenciar, tá? Prontidão de sobreaviso. Isso já caiu em questão, inclusive. Prontidão é uma coisa, sobreaviso é outra, e precisa saber o percentual que cada um vai receber. Esse aqui, então, estava em casa, esperando lá ser chamada para a festa, né? Para montar a festa. Aí você vai fazer. Como é que começa o fundamento? Ó, nos termos do artigo 244, parágrafo 2º, eu só copiei o artigo, né? Aquele que fica em casa aguardando ordens da empresa deve receber 1/3 de sobreaviso. Vamos abrir o 244, parágrafo 2º? Vamos. Art. 244, cadê? Parágrafo 2º. Aqui, ó. Sobreaviso é tudo junto, tá, gente? Aqui tá separado, mas é tudo junto. Sobreaviso, ele está na sua própria casa. Pode grifar, se você quiser. Pode grifar assim, ó, sobreaviso, o empregado que permanecer na sua própria casa e vai ganhar 1/3 de X do salário normal. Então, eu só escrevi aqui, ó. Aquele que fica em casa aguardando ordens vai receber 1/3 de sobreaviso. No caso em tela, a funcionária, apesar de aguardar ordens, não recebeu nada por isso. Diante do exposto, requer o pagamento de 1/3 de sobreaviso. Dúvidas? A professora precisa pedir reflexo aqui? Não vai fazer diferença. Bem como os reflexos nas verbas, não vai fazer diferença, não vai sair no espelho. Se você quiser, pode, né? Porque o período que ela está em casa aguardando, não, aqui não é reflexo porque o salário não aumentou, gente. Não aumentou, esquece. É uma parte do salário do piloto oficial. Não é que aumentou porque ela ganhou um adicional. Não é um adicional, é uma parte do salário oficial. Então aqui não vamos colocar reflexo, não. Tá bom? Repera o pagamento de 1/3 de sobreaviso. Tá certinho aqui. Se tiver dúvida, vai deixando aí no chat para mim, daqui a pouquinho eu respondo. Jéssica Oliveira, que trabalha na cidade de São José dos Campos como auxiliar administrativo. Foi transferida para Minas Gerais, em razão da necessidade de serviço pelo período de 3 meses, sem receber nenhum adicional. E vamos relembrar aqui, ó. Quando eu falo de transferência, inclusive tem aula lá no curso de teoria, tem paródia, né? Que eu falo assim, ó, se a mudança for provisória, tem o adicional. Então, transferência, põe na tua cabeça o seguinte: primeiro, a fulana tem que mudar de casa para ser transferência na trabalhista. Tem que mudar de casa. Se eu transferir você aqui em São José dos Campos, de São José para a cidade vizinha, que é Caçapava, você não vai mudar de casa. Então não é transferência. Você vai continuar morando em São José e vai trabalhar em Caçapava. Não teve transferência, entende? Claro, você mudou de empresa. Você trabalhava em São José e agora está em Caçapava. Mas como você não mudou de casa, você não vai receber adicional. Não é transferência pro direito do trabalho. Se eu estou trabalhando no bairro Aquários, aqui em São José, e me chamam para o Jardim Paulista, eu não vou mudar de casa porque eu tenho que trabalhar no Jardim Paulista. Eu vou talvez pegar um ônibus a mais. Mas se eu não mudar de casa, não é transferência para fins de ganhar adicional. Caiu na prova da OAB algumas provas passadas. Eu vou te explicar o que caiu. Estava falando que o fulano saía da empresa de ônibus de manhã, que ele morava lá numa cidade X, sei lá, na cidade X. Aí ele pegava o ônibus da empresa, ia para a cidade Y para trabalhar, fazer não sei o que na cidade Y, que no final do dia ele voltava para a cidade X, ou seja, ele voltava para a casa dele.
tá? Então, ele saía da empresa, pega esse lance, ó, ele saía da empresa, ia para a cidade X e voltava para casa dele no final do dia. Aí ele entrou com uma reclamação trabalhista, pedindo o adicional de transferência, falando que ele estava indo para outra cidade trabalhar. Aí o que, que o aluno tinha que falar? O adicional não é devido, porque no caso em tela, o fulano não mudou de residência. Ele saía e voltava para casa no final do dia. Era isso que tinha que fazer. Então, você tem sempre que lembrar, transferência quando eu mudo de casa. Por exemplo, a Jéssica, eu transferi ela de São José para Minas. Cara, ela vai conseguir morar em São José e trabalhar em Minas? Não, vai ter que mudar de casa. Pronto. Se essa mudança foi provisória, no caso aqui, 3 meses, ela vai ter direito ao adicional de transferência pelos 3 meses, que é de 25%. Então, ela vai. Pensa assim, ó, é um dinheirinho que ela vai usar para manter a casa dela que ficou. Às vezes ela tem alguém lá para ajudar, tem que manter o aluguel, tem que pagar, sei lá, alguma coisa, alguma conta. Aí a empresa vai te dar esse valor aí a mais de 25% para você pagar, manter a casa que ficou. Deu para pegar? Transferência, então, é quando eu mudo de domicílio. Se a transferência é provisória, tem adicional de transferência de 25%. Que mais? Sempre quando você é transferido, a empresa tem que provar a necessidade do serviço. Ela não pode te transferir porque ela não vai com a tua cara. Por exemplo, eu vou transferir a Jéssica daqui de São José para Minas. Por quê? Porque quando eu vou com a cara dela, eu vou transferir ela. Não pode, isso é ilegal. Ela sempre tem que provar. Vou transferir a Jéssica daqui para lá, porque ela vai. Lá tem uma equipe nova que está sendo formada e eu preciso que ela treine essa equipe. Certo? Foi. Ah, mas ele é gerente geral do banco. Você pode transferir numa boa, só que você também vai provar a necessidade do serviço. Você vai para outro banco, em outra cidade, porque eu preciso treinar uma equipe lá. Certo? Esse ponto de transferência aqui é legal vocês assistirem o curso de teoria depois. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer a peça, as questões. Hoje não tem questão, a gente não propôs questão para hoje, mas tem uma peça lá para você fazer. Ah, sobrou um tempinho. Pô, vou assistir a parte de transferência que eu vi na aula hoje. Sobrou um tempinho, deixa eu dar uma olhadinha lá em prontidão e sobreaviso. Eu estou falando da transferência porque tem bastante detalhes que pode cair como questão dissertativa. Mas, gente, calma, porque assim, no curso de questões também tem várias questões de transferência. E daí lá, quando eu falo da transferência, eu também trago de novo essa teoria para você. A ideia é essa, trago a teoria na aula, trago a teoria nas questões e tem a teoria no curso de teoria. Foi? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar lá a adicional de transferência. Aqui, ó. Opa, desculpa, perdão. Ué, aqui não tá. Peraí. Aqui não tá, Jéssica. É adicional de transferência, o topicão. Deve estar como transferência, sei lá. O topicão tá como transferência de Ah, é tá empregado. transferência de empregado. E o topiquinho adicional, transferência provisória. Beleza, ó. Facinho, ó. Adicional, transferência provisória. Nossa, tá difícil hoje, em Word. Ele não tá gostando muito de mim hoje. Vou deixar sem acento, porque eu não tô conseguindo colocar aqui. Pronto. Ele vai te mandar para esse artigo aqui, que é o 493, parágrafo 3º, e aí você vai escrever aqui, ó. Nos termos do artigo 469, parágrafo 3º, se a transferência for provisória, enquanto durar a situação da mudança, o empregado tem direito a um adicional de 25% sobre o salário. No caso, houve a mudança de domicílio e esta se deu provisoriamente. Por que provisoriamente? Porque foi só por 3 meses, sendo devido o adicional. Diante do exposto, requer o pagamento do adicional de transferência de 25%. Não pode colocar, bem como os respectivos reflexos. Natasha, mas vai sair no espelho? Provavelmente não. Não tem saído. Mas, ó, eu ganhei um adicional nesses 3 meses, então esse adicional vai refletir no meu salário. Para calcular férias, quando eu fizer lá a conta, eu vou ter que considerar esse adicional que eu recebi.
de transferência por esses meses aí, tá bom? Então, ele vai refletir em outras verbas. Deu, gente? Fala pra mim se tá tudo bem no chat, só pra eu saber. Eu sou desesperada, eu quero saber se tá tudo bem. Põe um joinha só pra eu saber. Preciso desse feedback, tá, gente? Porque eu não tô olhando pro rosto de vocês, eu não sei se tá fácil, se tá rápido, se tá difícil. Pode colocar no chat. Prof, tá rápido, me ajuda, tá difícil, socorro, não entendi nada, volta, que eu vou fazendo, tá? Próximo. João Gabriel trabalhou como vendedor na Casa Bahia, das 22 até as 5, sem receber adicional. Pronto, ficou fácil. Ó, aqui, topicão, adicional noturno. Fácil, né? Adicional noturno. E aí vem aqui, ó. Nos termos do artigo 73, parágrafo 2º, a gente já fez essa tese, é considerado noturno o horário das 22 até as 5. Ocasião em que é devido o adicional de 20%, nos termos do 73, aqui não precisa colocar caput, mas se colocar também não tem problema, da CLT. Então, eu tô falando, né? Lembra lá que a gente acabou de fazer na peça? Do horário, como ele trabalhou nesse horário, né? Esse aqui seria o fato. Então, nesse horário é devido os 20% nos termos do 73, que é o artigo lá que vai falar dos 20% do adicional noturno. Fiz a tese, finalizo com diante do exposto, requer o pagamento do adicional noturno. Pode colocar os reflexos aqui também. Bem como os reflexos. Por quê? Porque aumentou o salário, né? Então, ele estava recebendo X, agora está recebendo X mais 20%, como aumentou o salário dele, então vai refletir férias, 13º e por aí vai. Pronto. Essa daqui, presta atenção, acho que até aqui todo mundo foi comigo, pode falar. A Anne fez uma pergunta sobre transferência, ainda Pode do falar. tema anterior. Ela perguntou, mas somente no caso de transferência provisória? O adicional só é devido no caso de transferência provisória, Anne. Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui eu vou recomendar que você assista a parte de teoria também, tá? Lá no curso de teoria tá escrito assim, transferência. Aí você clica lá, tem tudo sobre transferência. É legal assistir. Por exemplo, Anne, se eu transferir você de São José para Minas sem prazo, você vai para Minas, mas por quanto tempo? Não sei. Você não vai ter adicional de transferência. Tá? Nesse caso, nos dois casos, a empresa vai te pagar o valor para você mudar. Gente, a mudança é por conta da empresa. Então, eu vou gastar 3 mil reais para mudar. A empresa tem que pagar. Independente se a transferência é provisória ou é definitiva. Ela vai te indenizar o valor para você mudar. Se ela for provisória, então se a prova falar, ficou lá por 3 meses, ficou lá por 1 ano, ficou lá por 6 meses, tem o adicional de 25%. Se ela é definitiva, eu transferi você e não disse quando você vai voltar. Nesse caso, não tem adicional de transferência. Tá? Tanto que eu canto na música, né? Eu canto assim, se a mudança... É a música do Shallow Now, gente. Tá lá no aulão musical. E eu acho que tá também na parte de teoria, que eu falo. Se a mudança for provisória, tem o adicional. Provisória adicional. Provisória tem adicional. Passe na prova da OAB, cantando com Shallow Now. Tá? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Sua pergunta foi boa, eu vou aproveitar o gancho. Eu não abri o artigo, né? Correspondente aqui. Cadê, Anne? Vou aproveitar o gancho aqui, ó. É o 469, parágrafo 3º da CLT, tá? Vou abrir aqui para você ver, ó. Artigo 469, eu falei, né? 469. Ó, que às vezes as pessoas têm dúvida aqui, ó. Ele vai falar que, em caso de necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para localidade diversa da que resultar o contrato. E, nesse caso, ele fica obrigado a um pagamento de 25%.
nunca inferior a 25%, dos salários que o empregado percebia naquela localidade. É aqui que está o segredo, ó, enquanto durar essa situação. Ó. Isso aqui, ó, Anne e os demais, enquanto durar essa situação, é o que demonstra que os 25% só são devidos se a transferência for provisória. Pode ver, ó, ele fala adicional enquanto durar a situação. Então, durou 3 meses, vai receber 3 meses. Durou 1 ano, vai receber 1 ano. Ok? Beleza? E vamos descer aqui, ó. Pessoal, essa aqui a gente fez. Aí, o que que acontece aqui? Presta atenção em mim que a gente já tá terminando a aula. Já vou liberar vocês, para vocês descansarem, tá? Existem teses na reclamação trabalhista que eu chamo de teses macro. E não deu outra na última prova. Não deu outra. Caiu tese macro. E mais de uma. Não foi? Quem tá aí, ó? Tem aluninho meu aí que lembra. Pô, ficou por pouquinho. Enfim, tese macro. O que é tese macro? São as teses centrais do índice remissivo. Então, por exemplo, se vier uma reclamação trabalhista, provavelmente vai vir pedido de verbas rescisórias. Ou vai vir uma rescisão indireta. Ou vai vir uma reversão da justa causa. Ou vai vir um pedido de reintegração. É que na última, o cara morreu. Senão, se ele tivesse vivo, sofrido o acidente, você ia ter que pedir uma reintegração e uma liminar. Para o juiz julgar rápido o pedido dele, não em comparação com os demais, para colocar ele de volta na empresa. Na última, tô pensando aqui, tinha dano moral, não tinha? Tinha, não deu outro, ó. Dano moral, dano material e pedido de vínculo. Caíram 3 teses macro na última prova. 3 teses macro. Essa aula eu dou separada. Eu vou dar amanhã para você. Então você vai aprender amanhã a fazer as verbas rescisórias, a fazer a rescisão indireta, a fazer a reversão da justa causa, a fazer o pedido de reintegração com o liminar, a fazer o dano moral, o dano material e o pedido de vínculo. É uma aula só disso. Essa daqui é uma das aulas mais importantes do curso, da segunda fase. Essa é a aula de contestação. É uma das aulas mais importantes, tá? E eu falei isso na turma passada e não deu outra, caiu uma reclamação trabalhista com 3 teses macro. Então, quem sabia isso aqui, ó, tirou de letra. Fechou 3 teses macro ali. Fora as outras teses que dava para fazer de boa, tá? E aí, essa tese que tá aqui, que é essa última aqui, ó, é a da Camila Almeida. Ela é uma tese de reintegração. Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma vez essa tese aqui de reintegração com liminar. Só que amanhã vocês vão revisar todas essas daqui, tá, gente? Ó, vocês vão ter aula de pré-decor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amanhã vocês vão estudar essas 7 teses aqui. Deu para entender o que eu falei? Deu. Inclusive, eu vou te dar um macete para você memorizar as verbas rescisórias. Por exemplo, a empresa não pagou verbas rescisórias. Aí eu vou brincar lá na aula, que tem o Snoop Dogg, né? Saldo de salário e também aviso é tão importante e é por isso que eu friso. Férias mais um terço e é proporcional. E o 13º, se não ferra o seu Natal. FGTS e a multa dos 40, seguro-desemprego, senão nada se sustenta. Essas verbas que eu canto na música, você tinha que colocar na última prova. Se você não colocasse, você perdia ponto. O Snoop Dogg, ele vai te seguir aqui no curso da UAB. Eu canto isso daqui na aula de amanhã. Fica tranquilo que você vai memorizar. E no decorrer da semana, a gente vai fazer mais teses com as teses macro. Mais peças com as teses macro. Deu? Pra entender? Aqui eu só pus uma tese macro aqui. Só uma. As demais vocês vão ver amanhã. Ela fala aqui, ó. Camila Almeida, 28 anos, trabalhou na empresa Loja e Centro LTDA como atendente. Durante o contrato de trabalho, ficou grávida de gêmeos, mas ainda assim foi demitida sem justa causa. Então, você já sabe que a gestante, se ela está grávida, ela não pode ser demitida pela empresa, ela tem estabilidade. Sem justa causa, tá, gente? Se ela cometeu uma justa causa, sei lá, ela foi lá e roubou o dinheiro da empresa, aí ela pode ser demitida. Se ela pediu demissão, ela pode sair. O que a empresa não pode fazer é demitir sem motivo. Tá demitido. Por quê? Porque eu não vou com a tua cara, porque eu não sei. Não sei, não tem motivo. Não pode. Tem que preservar a gestante lá na empresa, tá?
também tem uma aula lá no curso de teoria só sobre gestante, tá, gente? No decorrer do curso, a gente vai falar bastante dela, nas questões. Se você quiser antecipar, assistir a aula de gestante, acho legal, ó. 2 aulas que eu já estou te sugerindo, transferência e gestante. 2 aulas. São curtinhas. É a aulinha de 15 minutos, 20 minutos. Então, ela foi demitida. Preocupada com as contas que viriam, procurou seu escritório e questionou se não seria possível retornar para a empresa, já que precisa de dinheiro com urgência para sustentar os seus bebês. Não é que eu estou passando o processo dela na frente, pedindo a preliminar de mérito. Não, eu estou passando, o processo dela tem lá 500. Quando chegou no dela, que é 501, eu vou julgar mais rápido o caso dela. Eu vou julgar logo de cara. Vou tentar decidir a liminar aqui antes de chegar na sentença. É uma liminar, que é diferente de preliminar, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o fato, o fundamento e o pedido igualzinho. Só que eu vou fazer uma liminar no meio. Ó, esse é o fato. Fundamento, você vai abrir lá em gestante. Acompanha comigo, ó. Gestante. Tá assim, previsão constitucional 10.2b do ADCT e tem a súmula da gestante, que é a súmula 244 do TST, tá? Então, você abriu lá o 10.2b do ADCT da CF. Eu vou abrir com você, pra gente fazer juntas essa, ó. Tudo bem aí, gente? Jess, tudo bem? Ó, Um aluno só que levantou a mão. mas tá tudo bem, né? Tá dando pra ouvir? Tranquilo, porque eu ouvi um barulhinho aqui. Ah, é porque acho que levantou a mão. Não precisa levantar a mãozinha agora, tá, gente? Se quiser, põe no chat aí pra mim. Ó, vocês vão lá no final da Constituição Federal. Lá tem o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eu já vou clicar aqui, ó. Ele vai me mandar o remissivo, quando você abre em gestante, ele vai te mandar para o artigo 10, 2b, de barriga. Aqui, ó, 10. Tá aqui, ó, 10. 2, fica vedada a dispensa sem justa causa. B, da gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, tá aqui, ó, ela não pode ser demitida. Então, eu vou fazer o fundamento falando isso. Aqui, ó. Nos termos do artigo 10.2b do ADCT da CF, a gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, Camila não poderia ser demitida. Tem a súmula da gestante também que vai aparecer no seu remissivo, mas se você não colocasse aqui, você ia pontuar do mesmo jeito, porque você já fundamentou no ADCT. Deu, gente, aqui? Ó, eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer com vocês. Tá, ó. Para vocês entenderem melhor. Então, aqui, nada diferente. Fato e fundamento. Coloquei o fundamento lá com base no topicão da gestante. Aí, eu vou fazer uma liminar aqui, ó. Eu vou fazer na mesma tese. Então, eu vou colocar... O que é uma liminar? Eu tenho urgência. Ó, aprende comigo, ó. P de probabilidade do direito e P de perigo da demora. Na liminar, eu tenho PP. PP. Probabilidade do direito. O que é probabilidade do direito? É o fumus boniuris, gente. É óbvio que ela tá grávida. Não tem discussão. Cara, pega o exame, tá escrito lá que ela tá grávida. Probabilidade do direito. É a mesma coisa se o cara se acidentou. É óbvio que ele se acidentou. Olha lá, ele tá no hospital. Ninguém vai querer discutir. Não, mas ele não sofreu um acidente. Não, mas ela não tá grávida. É provável, já tem documento. Como é provável e como tem o perigo da demora, a probabilidade e o perigo da demora, você vai precisar pedir a liminar, tudo bem? Então, você vai colocar assim, ó, a liminar, ela está no artigo 300 do CPC. Nós vamos usar o 300 do CPC. Eu vou abrir o CPC aqui, tá? CPC, peraí. Art.300. Ó, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a OPO, probabilidade do direito e perigo do dano, ou risco ao resultado útil do processo, que é o perigo da demora, gente. Quer dizer, se eu não reintegrar essa gestante agora, ela vai sofrer prejuízo, porque ela vai ter que comprar enxoval, ela vai precisar fazer exame.
ela vai perder o plano de saúde. Então, é PP. Probabilidade do direito, perigo da demora. Para a gente aqui, na segunda fase de trabalho, você não precisa... as informações, elas são sinônimas, as expressões, ó. Tutela de urgência, liminar, tutela antecipada, você pode usar qualquer uma delas. Eu costumo colocar liminar nas minhas aulas, tá? Mas se você escrever tutela de urgência, tutela antecipada, não vai ter diferença. Porque lá no CPC tem tutela cautelar, antecipada, de evidência, não é? De evidência, né? Tem umas diferenças lá no CPC. Aqui não, pra gente é tudo sinônimo. Foi. Se ficar confuso, eu volto depois, tá? Então, ele vem aqui, ó. No mais. Então, fiz a tese. Fiz o fato, fundamentei que ela tá grávida. Aí, eu vou colocar aqui, ó. No mais. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de liminar, vírgula. Quais sejam. O que está presente? Probabilidade do direito, porque não se discute que Camila está grávida. E perigo da demora. Perigo da demora. Porque se eu não reintegrar, ela vai ter prejuízo. Por quê? Se Camila não for reintegrada, vírgula, sofrerá prejuízo. É difícil fazer isso aqui? Para a concessão de liminar, probabilidade do direito, porque não se discute que Camila está grávida, e perigo da demora, porque se Camila não for reintegrada, sofrerá prejuízo. Pronto, agora eu vou fazer o pedido, ó. Diante do exposto, requer a reintegração de Camila de modo liminar. Aí eu fiz o pedido normal, igual a gente aprendeu. Então, a única coisa que eu fiz foi, eu abri um parágrafo a mais aqui. Jéssica, vê para mim se tá tutela antecipada ou topicão da liminar. Ou se é... Vê se é liminar ou tutela antecipada para chegar no 300 do CPC. Espera só um minutinho, Nath. Ó, aqui eu só abri um parágrafo a mais para fazer a liminar, foi o que eu fiz. Ó, vou colocar aqui. Parágrafo da liminar. Aqui, ó. Parágrafo da liminar. Acho que vocês vão entender aqui, o jeitinho que tá. Da liminar. Liminar. Ou tutela antecipada, né? Ou tutela de urgência também, tanto faz. Vocês entenderam aqui o que eu fiz, gente? Deu para pegar? Agora, deixa eu só explicar algumas coisas aqui, enquanto a Jéssica tá olhando lá o remissivo para mim. Toda vez que você pede uma reintegração, você vai pedir liminar. Por exemplo, o cara se acidentou. Acidente do trabalho. Acidente do trabalho não tem estabilidade? Tem. Então, eu vou pedir o quê? A reintegração dele. Vou falar que ele tem estabilidade, tarará. E uma liminar. Por quê? Nos termos do artigo 300, ele está diante da probabilidade do direito e do perigo da demora. Probabilidade do direito, porque não se discute que ele sofreu acidente. E perigo da demora, porque se ele não for reintegrado, ele vai sofrer prejuízo. O cara é dirigente sindical, foi mandado embora. Dirigente sindical não tem estabilidade? Tem, ele tem estabilidade na empresa. Você vai falar o quê? Que ele tem estabilidade, vai explicar com base na súmula dele lá, vai fazer a tese e vai falar no mais. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de liminar. Probabilidade do direito, porque não se discute que ele é dirigente sindical. Está aqui o papel. Perigo da demora, porque se ele não voltar, ele não vai conseguir exercer as atividades dele. Aqui no do dirigente sindical, gente, eu mudo
um artiguinho, tá? Um detalhezinho aqui eu mudo. Além do 300, eu acrescento mais um. Mas a gente vai aprender nas peças, senão você vai se perder, vai ficar desesperado. Por enquanto, aqui, o que que eu quero? Vou fazer liminar. Vou usar o 300 do CPC. Ô, Nath, eu só achei em liminar mesmo. Lá Liminar? no aplicão da estabilidade não tem. Não, no da estabilidade não vai ter mesmo, não. Não vai ter. Vocês entenderam o que ela falou, gente? Ela foi em estabilidade para procurar liminar. Não tem. Por quê? Ó, tem liminar em vários lugares. Tem liminar para vários lugares. Tem liminar, de repente, se você foi transferido indevidamente. Ah, eu peguei o funcionário aqui, transferi para Manaus e não justifiquei. Não tinha necessidade de serviço. Eu transferi porque eu não vou com a cara dele. O que que ele pode fazer? Entrar com uma reclamação trabalhista e pedir uma liminar para ser mantido no emprego, porque essa transferência não se justifica. Então, não é só dentro de estabilidades que você vai achar liminar. Você vai achar liminar, você pode pedir para uma série de situações, certo? Então, você tem o tópico específico de liminar mesmo. Liminar, né, Jess? E tem tutela de tutela provisória também. Tá dentro de tutela provisória também, topicão? Aham. Ó, tutela provisória. Os dois, né, Esther? Tanto Isso. liminar como tutela provisória. Na liminar tá. Deixa eu ver o topiquinho. Tá mandando 300 do CPC? Tá. E a Só que tá mostrando o parágrafo 2º. Ele tá como tutela de urgência, cautelar antecipatória, 300, parágrafo 2º. Eu só preciso do 300, tá, gente? E o tutela provisória? Tá só o 300. Eu só preciso do 300. Então, anota aí. Se você for abrir liminar, anota aí na sua CLT, do lado desse parágrafo 2º, não sei o que lá aí que a Jéssica falou, anota art.300, que é o que vai sair no seu espelho. É o 300. E tutela provisória, como eu falei para você, para a gente aqui é sinônimo, então você vai, lá já está o 300 direto. Tanto faz. Qualquer tópico que você abrir, você vai achar. Lembrando do PP. PP. Opa, PP, né? Aqui a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Que é nada mais, nada menos do que um tá na cara, né, gente? Tá na cara, pô. Tá na cara que ela tá grávida. Tá na cara que ele se acidentou. Tá na cara que ele é dirigente sindical. Certo? E o perigo da demora. Terminei. Reintegração de Camila de modo liminar, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar aqui. Rescisão. Aí as outras teses a gente vai fazer na aula de amanhã. Inclusive, essa de liminar eu retomo também na aula de amanhã, tá? Agora vamos às dúvidas aqui. Quem entendeu tudo, não tem dúvida, pode. Você que está assistindo aí a aula, se você entendeu, pode deixar a sala. Se você está com dúvida ou quer acompanhar a dúvida dos alunos, você fica aqui para a gente, né, tirar as dúvidas aqui. Eu acho que essa aula é importante você ficar nas dúvidas, viu? Só para te avisar. Vamos ver aqui. Dúvidas? Da ADCT é da Constituição Federal, eu não coloquei, não? Cadê? A ADCT tá aqui. A ADCT é da Constituição Federal, tá, gente? Quando você abrir a gestante lá, vai estar 10.2b do ADCT da Constituição Federal. E você consegue também abrir a súmula da gestante, que também vai falar que ela tem estabilidade e daria para complementar a tese, na súmula 244. Quer ver? Eu abri a súmula para você aqui. Súmula, e a gente já... Quem tem dúvida já pode se preparar aí para levantar a mãozinha, ó. É a súmula 244, item 3, que ele fala aqui, ó. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no 10.2b do ADCT, mesmo na hipótese de admissão de contrato por tempo determinado. Então, nesse caso dela aqui, eu não estou especificando se é determinado ou indeterminado, daí daria para você colocar o 10.2b do ADCT e também a súmula 244.3. Daria para colocar também, tá? Por exemplo, aqui, ó.
Nos termos do 10.2b da CF, tarará, eu poderia colocar assim, ó, nesse mesmo sentido, dispõe a súmula 244, item 3 do TST. Deu para pegar? Agora, professora, mas e essa história aqui do contrato por tempo determinado? A gente vai estudar em outras peças, em outras questões, né, em outras teses, mas aqui você tem que lembrar, eu já vou te adiantar aqui, e tem lá no curso de teoria o tópico só da gestante. Ó, presta atenção. Lá eu estou explicando que se ela tiver no aviso prévio, ela vai ter estabilidade. Se ela tiver no contrato por prazo determinado, por exemplo, um contrato de experiência e ficar grávida, ela vai ter estabilidade. Se ela for aprendiz, ela vai ter estabilidade. Caiu na prova, na primeira fase. Eu falei nos simulados que a gente teve de primeira fase, lembra? Não sei se vocês vieram. Falou lá da estabilidade da gestante e da aprendiz. Eu dei uma questão igualzinha a essa. Caiu na segunda fase. A questão eu trouxe para a primeira no simulado. A aprendiz vai ter estabilidade porque ela tem vínculo. Estagiária, não, porque não tem vínculo. Entenderam, gente? Outra coisa também, gente, só para concluir aqui antes das dúvidas. Além do curso de teoria, que você tem todo separadinho lá por assuntos, eu estou falando tanto, né? Se vocês quiserem, eu posso subir os simulados da primeira fase, porque ele está muito rico em teoria também. Aí eu posso subir para vocês na segunda. Já está lá, né, Steph? Já está. Já tá. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, do que eu estou falando, né? Tá vendo? Você abriu o curso de teoria, veio em atividades, aí aqui, ó. Tá vendo que tá tudo separadinho, ó? Ó, estabilidade da gestante. Então, tem uma aula só sobre ela. Eu acho que não deve ser muito longa, não, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Deve ter o quê? Uma meia hora, talvez? Não sei. Ó, 18 minutos, gente. Pelo amor de Deus, ó. 18 minutos, você vai aprender tudo de gestante, que você tem direito. Pra você não errar nas teses de segunda fase, tá? Ó, eu tô falando já. Tá? Tá tudo bem explicadinho. E daí, vindo aqui na turma 41 também, a Esté já deixou pra gente os simulados da primeira fase, que se você tiver tempo também. É que essa daqui é a minha tela, você não vai enxergar. Aqui. Tá pra baixo. Tá lá pra baixo, tá perto da repescagem, né? Mais pra baixo, mais. Tá tudo junto. Ele tá aqui, né, Esté? Tá lá no finalzinho. Lá no final. Tem que ver mais aqui, gente, se acontecer isso. Isso. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lá na aba repescagem, tem as peças que o pessoal da repescagem trabalhou, que vocês não precisam mexer, vocês estão chegando agora. E aí tem os simulados aqui, ó, simulados 3, tá vendo? Que eu dei na primeira fase, que tem muita teoria aqui, ó. É questão de primeira fase, mas até aí, gente, teoria é tudo teoria. Então, se você conseguir também assistir aqui, lembrando de cumprir o cronograma sempre primeiro. Cumpre o cronograma e depois você vem para cá. Ou vai para o curso de teoria. É assim que a gente vai combinar. Cumprir o cronograma. Dá para estudar uma aula de teoria? Dá, vou assistir a gestante. Cumprir o cronograma, dá para assistir uma aula de teoria? Dá, vou assistir a aula de transferência, que a Natasha já mencionou na aula. Ok? É isso que é para fazer, tá? Vamos lá. Pode levantar a mão quem tem dúvida. A Sheila já está na fila, mais alguém, gente? Vou falar da peça do Pedro já, Amparo. Já chegou aí? É isso mesmo. O Amparo tem uma dúvida legal aqui, Nath. Da do Pedro? Dúvida de dúvida? Ele falou, no pedido de liminar, tutela, tem que fazer junto ou seria interessante se colocasse na preliminar? Não. Peraí, peraí. Deixa eu ver as dúvidas aqui, vamos devagar. Essa aula de tese é para ajudar na hora de fundamentar a peça. Não cai sua tese na prova, né? Não cai sua tese na prova. Essa aula de teses são teses que vão cair na sua peça, que eu estou te ensinando a procurar no remissivo.
Então, na sua peça, vai ter tese de gestante, vai ter tese de transferência, vai ter tese de insalubridade, vai ter tese de periculosidade. Aí eu estou te ensinando direitinho como procurar no remissivo e fazer o fato, o fundamento e o pedido. Mas não cai assim. A OAB não te dá a tese para você responder a tese. Você vai ter que fazer a peça, igual a gente fez, e no meio da peça vão ter essas teses aí. Tá bom, Mayra? Amparo no pedido de liminar, tutela de urgência, tem que fazer junto ou seria interessante na peça fazer em preliminar? Quais são as preliminares, Amparo? Idoso, doente, deficiente e falência. Né, que eu passei para vocês. Idoso, doente, deficiente e falência. Você poderia, se eu não aconselho, tá? Eu acho muito mais fácil você fazer dentro da tese. Então, por exemplo, ela está grávida, nos termos do artigo tal, ela tem direito, eu já quero a liminar, e fecha. Ele se acidentou, nos termos do artigo tal, ele tem direito, eu já quero a liminar, e fecha. Ele foi transferido indevidamente, nos termos do artigo tal, ele tem direito, eu já quero a liminar, e fecha. Eu acho mais fácil. Mas tem gente que quer fazer separado. Então, aí o que ele faz? Ele faz dentro do mérito, porque não é uma preliminar. Você vai fazer dentro do mérito. Você faz a tese da gestante, fala que ela tem direito e pede a reintegração. Aí você vai abrir outra tese, da liminar. Conforme dito, a gestante tem direito, aí você abre a tese de liminar, entendeu? Dá para separar dentro do mérito. Abre a gestante, depois abre a liminar. Abre o acidentado, depois abre a liminar. Abre que o cara foi transferido indevidamente, depois abre a tese liminar. Eu acho mais difícil. Mas na preliminar, não é uma hipótese de preliminar aqui, é uma hipótese de liminar. Então, você pode abrir no mérito mesmo, tá? Não que abrir na preliminar vai te descontar ponto, não vai. Se você falar do idoso, do doente e depois da gestante, dentro de preliminar, é que daí vai misturar mérito com preliminar, entendeu? Vai vir uma bagunça, uma salada. Eu aconselho mais você fazer dentro da tese, tá? Beleza, Amparo? Se ficou dúvida, depois você me chama, eu esclareço. Isso, entendeu agora, né, Letícia? A liminar você vai fazer dentro da tese. A peça do Pedro, isso aqui é, beleza, legal, obrigada, brá lá. O que é indenização? O que é indenização e o que não entra? Fico um pouco confusa. Você está falando de verbas de natureza indenizatória? Acho que deve ser isso, né? Não se preocupa com isso ainda, não. Prefiro que você se preocupe em procurar as teses no remissivo. Por enquanto, você só decora assim, Miriam. Intervalo tem natureza indenizatória. Ó, chique. Intervalo tem natureza indenizatória, seja intrajornada ou interjornada. A maioria dos outros adicionais vai ter natureza salarial. Sono noturno, intrajornada, periculosidade, insalubridade, hora extra, vai ter natureza salarial. Mas só, por enquanto decora só isso e foca nas teses. Gente, mais alguma dúvida aqui? Pode abrir para mim, Jéssica. Acho que já está ativado. Deixa eu só conferir aqui. Já está ativado o microfone, Nath. A primeira da fila é a Sheila. Pode falar, Sheila. Boa tarde para todo mundo aí. Professora, abre aquela parte lá da gestante, da questão, o que acontece? Pelo que eu entendi, a senhora, na realidade, está nos ensinando a ver o remissivo, certo? Uhum. Na hora, lá vai ter justamente várias coisas na nossa cabeça, inclusive a parte, vamos colocar assim, temperamental, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem como justamente ajustar essas questões, por isso que justamente, né, eu estou te pedindo essa ajuda, até se também alguém tiver a mesma, né, situação. Quando a senhora falou assim, o topicão, que aqui do lado dos certinho só colocou gestante, né? Certo. Certo? Tutela antecipada e tutela provisória, para mim, se eu estiver errado, a senhora me corrige, são coisas totalmente diferentes. Para a gente aqui, não. Para a gente aqui, a gente entende como sinônimo. Perfeito.
Aí o que acontece? Logicamente, eu até recebi a CLT agora, por isso que eu estou tentando já, né, me familiarizar. Tutela antecipada, a previsão legal, artigo 300. Quando eu vou aqui no primeiro tópico, depois da tutela provisória, ela me fala tutela de evidência, 311. Você vai usar o 300. Eu acredito que foi uma questão assim, meio de rapidez, né? Mas, assim, tutela antecipada dá previsão dos 300 CPC. Seria a mesma coisa se eu colocasse tutela antecipada, artigo 300, daria pontuação? Ou tutela antecipada, ou tutela provisória, ou liminar, daria a mesma coisa. Perfeito. Todas com o 300. Perfeito. Tenta simplificar. A aula, ela existe para... Isso não vale só para você, tá, Sheila? Para todo mundo. Para simplificar a CLT e a sua vida. Sim. Então, caiu tutela, define como é que você vai colocar. A partir de hoje, coloca sempre liminar, ou sempre tutela provisória. E sempre com 300. Acabou. Sim. É isso. E a gestante é o topicão gestante. O topicão é o azul, que eu falei na primeira parte da aula. E o topiquinho são os escritinhos embaixo. Exatamente. Então, quando você abre o topicão gestante, ele vai te mandar lá para esse artigo 10.2b da CF. Abrindo esse artigo, você vai conseguir achar que ela tem estabilidade para poder fundamentar a sua tese. Então tá. Perfeito. Tá? Se tiver mais alguma dúvida, depois pode me chamar no celular que eu vou ajudando, tá bom? Ok. Jesse. Tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. Tem eu. Aqui. O resto tá com a mão abaixada. Eu pedi para falar. Quem aqui, que tá falando? Pode falar. Romualdo. Pode falar, Romualdo. Então, eu achei a fundamentação no 391A, relativo à gestante. Está lá em estabilidade. Da CLT? Da CLT. Então, mas ele está falando de aviso prévio aqui, ó. Pode ver, ó. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, garante à empregada a estabilidade, tá. Aqui na peça eu não estou falando de aviso prévio. Eu estou falando que ela estava na peça, né? Ou na tese que eu propus. Eu estou falando que ela estava trabalhando e que ela estava grávida. Se ela estava grávida, ela tem a estabilidade do 10.2b do ADCT. Se a peça estivesse te falando que ela está no aviso prévio e a empresa demitiu, aí você poderia usar o 391A. Porque o 391A, ele é específico. Ele fala durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Por isso que a gente não vai colocar nessa tese. Certo. Deu? A gente tem que acertar na cabeça da tese, gente. Vocês vão pegar o jeito, a primeira aula hoje, vocês vão fazer estudo de teses ainda, mas a ideia é você acertar na cabeça. Tem alguns artigos que vocês vão acabar até memorizando, que vocês vão fazer mais de uma peça igual e tal, aí vocês vão acabar memorizando. Mas aqui você pode ver que não é. Ela fala da mulher, tá, ok, mas ela tá falando do aviso prévio. Aí o que acontece? Se você colocar o 391A, se você falar que ela tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, você pontua. Se você não falar nada, você não vai pontuar. Porque o que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. 10.2b. Cadê? Aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Fica vedada, dispensa, arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Lá naquele artigo que você me indicou, não tem o prazo de estabilidade, tá? Entendi. Jesse, mais alguém? Não tem mais mãos levantadas, Nath. Não sei se Nenhuma dúvida? Certeza absoluta? Posso encerrar a aula? É difícil? Acharam difícil? Eu vou só, antes de encerrar, deixa eu só mostrar para amanhã. Nath, eu só queria falar um negocinho aqui. A aula que você deu na parte da manhã, eu já liberei para o pessoal lá no Class.
Só que essa aula da parte da tarde, pessoal, ela vai demorar um pouquinho para ser colocada no Classroom, tá? Então, lá por volta das 5, 6 horas da tarde, o Google, ele tem que liberar a aula para nós. Então, o Google liberando, a gente já coloca lá para vocês, tá? Então, não precisa perguntar se a aula vai subir, se o material vai ficar disponível, né, Esté? Vai. Sim, A resposta aqui vai. Essa é a tela de vocês, ó. Eu abri com a tela de vocês agora, tá? Então, aqui, ó. Vou falar aqui na aula, né? Melhor, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? A aula de hoje vai ficar aqui. Essas duas que a gente fez. Aula 1. O material de hoje, que é esse que eu fiz na aula, vou colocar aqui, nessa aba. E aqui já tem uma atividade atribuída hoje, ó, tá vendo? 3 de agosto, ó. Hoje é dia 3. Clica aqui. Você vai ler o que está escrito aqui nessa aba, tá vendo? Ó, a atividade após a aula de sábado deve ser feita e protocolada hoje até as 23h59. É isso mesmo. Você tem uma peça para fazer hoje. Seja bem-vindo ao curso de segunda fase, tá? Desse jeitinho mesmo. Aí aqui, ó. O protocolo deve ser feito na aba Protocolo de Peças. Você vai subir aqui e vai clicar aqui, ó. A peça de hoje é essa. Aí você vai protocolar aqui. Professora, não sei protocolar. Tem uma explicação aqui, ó. Como digitalizar, como protocolar peças e simulados. Tem um videozinho ensinando aqui. Tá vendo? Aí você protocola na aba aqui de cima. Pedro Gabriel. Lembrando que essa peça não tem correção individualizada. A gente vai corrigir na aula de amanhã. Então, amanhã você vai receber já a correção do Pedro Gabriel. Ok? E aí, mas como você protocolou, eu fico de olho lá nas pessoas que estão protocolando. De vez em quando eu puxo uma orelha, né? Então, se você não protocolar, eu não vou saber como é que você está indo, o que você está fazendo. Por mais que não tenha correção individual, eu peço para protocolar. Até para te obrigar a fazer a peça. Natasha, não consegui fazer até as 23h59. Eu fiz, era 1h da manhã. Tá tudo bem. Protocola mesmo assim. Por quê? Porque não tem correção individualizada. Então, você pode protocolar. Protocola 2h da manhã. Ah, teve um dia que eu não consegui fazer. Aí eu deixei para fazer, sei lá, um pouquinho depois. Protocola mesmo assim. É isso que a gente está pedindo para você. Certo? O prazo é uma proposta aqui para você não se perder. Porque amanhã já tem outra aula e vai ter mais peça. E assim por diante. Amanhã já tem 2 peças para vocês fazerem, então não dá para... Fora a aula. Fora a aula. Fora a aula. Então, são peças pequenas, mas não pode atrasar não, pessoal. Se dediquem aí, comecem a gatinhar desde agora, né, Nath? Porque senão... Se deixar Como acumular, vocês depois vira acostumam. uma bola de neve, gente. É pior. É tudo questão de costume. Vocês vão ver que todo dia vai ter uma peça, então comecem já fazendo aí. Tentem, né? Porque amanhã é importante fazer a peça sempre antes de assistir a aula, né, Nath? Não adianta fazer depois, né? Com certeza. Por quê? Porque essa peça do Pedro aqui, ó, que é a de hoje, que a gente tá liberando, que tá liberada aqui, ó, ela vai ser corrigida na aula 2. Então, amanhã, quando você entrar aqui, vai ter a aula 2. A Stephanie não liberou ainda, porque vai ter aluno que vai querer assistir a aula sem fazer a peça. E a gente não quer isso. A gente quer que você tente fazer a peça, mesmo que você quebre a cara, não tem problema. Quebra a cabeça, quebra a cara, procura no remissivo, se vira. Você manda mensagem hoje para mim, eu vou falar, procura. Procura, se vira, quebra a cabeça. Porque eu preciso que você quebre a cabeça aqui para amanhã eu liberar a correção. Aí a correção aqui para você vai ficar muito mais clara a reclamação trabalhista. E amanhã eu vou liberar o estudo de teses macro. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para você assistir o estudo de teses macro amanhã. Que daí, depois da aula de amanhã, já vai ter atividade de novo. E por aí vai. Assim a gente segue o curso. Combinado? Tudo sempre você consegue olhar no seu cronograma. Vai lá no cronograma, aqui em cima. Cadê, Tetefes? Tá por aqui, gente. Isso aí. O cronograma, a pessoa, né? Cadê considerações? Aqui, ó. Cronograma da semana 1. Você vai olhar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, hoje, então, ó, imprimir os materiais que serão usados na aula ao vivo. Você imprimiu a peça do Adriano e o treino de teses. Nós o fizemos. Tem a tarefa do Pedro hoje. Protocolar hoje até as 23h59.
Ok. E ainda hoje eu estou pedindo para você estudar um bloco de resolução de questões, ó, que é o exame 37. Não deu para estudar hoje, daí você vai levar para amanhã, entendeu? Então hoje você tem uma peça e mais um bloquinho de questão para fazer. Bloco de questão, vocês estão sabendo? Pegar lá no Classroom? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês o questão, para vocês entenderem. Também, ninguém é perfeito, tá, gente? Nenhum aluno faz 100% tudo, mas quanto mais você conseguir ser fiel ao cronograma, melhor. Terminei a peça, venho aqui no curso de questões, ó, atividades, exame 37. Aí você vai assistir a aula em vídeo e vai responder as questões. O que eu sugiro aqui? Que você já imprima a apostila inteira de uma vez só. Cadê? Ó, a apostila inteira, ela tá aqui na aula 1, ó. A Stephanie deixou aqui para mim, ó, apostila completa. Aí você pode imprimir. Se não der para imprimir hoje, faz só o 37 mesmo e assiste a correção, não tem problema. Faz as questões, abre as questões e assiste a correção. Aqui tá o caderno de questões do 37, ó. Tá vendo? São 4 questões, né? Daí você faz aí mesmo à mão, faz, não sei, faz onde você quiser aí, tá vendo? Ó, se você não tiver impresso isso, e aí você vai lá na aula correspondente e assiste a correção, tá? Tá lá corrigido em vídeo. Aí amanhã você vai assistir a correção do Pedro Gabriel, que você vai fazer hoje. Aí você vai assistir a aula de teses macro, que é a mais importante do curso, que está escrito aqui, teses macro, aula. E depois você vai ter mais 2 peças, da Aninha e do Tadeu. São pequenininhas, por isso que são 2. São para a gente treinar as teses macro, entende? Protocolo as 2 de amanhã até as 23h59, mais um bloco de questões. Essa é a dinâmica do curso. É puxado, mas vocês vão acostumar e é perfeitamente, dá para cumprir. Dá para cumprir. Né, Stephanie? Com certeza. Beleza, pessoal? Alguma outra dúvida? Podemos encerrar? A do Adriano, Mayra, essa que a gente fez em sala, você não precisa protocolar. Você vai protocolar a que eu mandei cumprir hoje, ó. Essa do Adriano, gente, eu vou mandar o gabarito para vocês. Vocês vão só imprimir o gabarito. Imprime o gabarito e guarda aí com você, a do Adriano. Pega uma pasta, ó, pega uma pasta com plástico, coloca lá, peça 1, Adriano Figueiredo, feita em aula, e coloca o meu gabarito lá, imprime o meu gabarito, coloca nessa pasta. Vira. Qual que é a peça 2? É que eu estou atribuindo hoje, a do Pedro Gabriel, não é? Aqui, ó. A peça 1 a gente fez em sala. Cadê? Volta lá. A peça 1 a gente fez em sala aqui. A do Adriano. Você não precisa refazer. Eu não quero que você refaça a peça. Não quero. Por quê? Se você refaz peça, você perde tempo, porque as teses de hoje você já estudou. Eu quero que você passe para a próxima peça, que é a do Pedro Gabriel. Então não precisa refazer a minha. Só vai imprimir, colocar na sua pasta. Aí você vem aqui, ó. A atividade atribuída hoje é a do Pedro. Imprime, coloca na sua pasta, faz, né? E deixa lá o seu gabarito para você corrigir na aula de amanhã. Aí amanhã vai ter as teses macro. Imprime, coloca na pasta. Vai organizando, gente. Tem aluno que tem pastas desse tamanho, cheio de peça. Cara, não tem como não passar, entendeu? Você se organizar, quando chegar perto da prova, você dá uma olhada nas peças, porque daí você relembra as teses. Você tem que ser organizado, é um pilar para passar na prova. Se você fizer a peça e jogar a peça lá, você não vai saber depois o que você fez, o que você não fez, vai virar uma zona. Então, Eu lembro que quando saiu o resultado, eu fui jogar fora. Nossa, era uma pasta gigantesca. então, ela guardou, a Stephanie guardou, a Adriana tem a pasta dela, cada um tem a sua pasta. Então, se organize para ter suas peças organizadas lá depois. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, senão eu vou encerrar, porque vocês têm mais coisinha para fazer, né? Professora, o repassado do Antônio, do Pedro Gabriel também. Então, não precisa do Adriano, tá, Mayra? Do Adriano eu vou liberar. Poderia mostrar novamente onde está a apostila completa? Claro. Pessoal, eu posso encerrar a aula? Eu acho que a maioria não tem dúvida. Eu vou encerrar. E daí eu continuo aqui só com vocês para explicar essa parte aqui de se tiver dúvida sobre a plataforma, tá bom? Então, excelente fim de sábado aí para vocês. Bons estudos. Descansem um pouquinho antes.
e tentem fazer a do Pedro Gabriel. Vocês vão quebrar a cabeça um pouco, normal. E amanhã vocês assistem a correção, tá bom?